Olá! Nesta segunda videoaula da Capacitação Básica em Defesa Civil, vamos tratar de aspectos da implantação de coordenadorias municipais de defesa civil, as CONDECs, e dos núcleos comunitários, NUDECs, e também do gerenciamento e redução de riscos de desastres. Dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil, a CONDEC atua diretamente na proteção social nos municípios. É a CONDEC que conhece o contexto dos riscos locais. A partir da integração com a comunidade, ela é capaz de agir prontamente em situações adversas e prevenir ou diminuir danos humanos, materiais, ambientais e sociais causados por desastres. Para implantar uma CONDEC nas prefeituras, é necessário cumprir os seguintes passos. 1. Elaborar um projeto de lei de criação da CONDEC. 2. Encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal. 3. Elaborar o decreto que regulamenta a lei. 4. Criar a portaria de nomeação dos membros da CONDEC. 5. Criar a portaria de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Defesa Civil. E 6. Publicar os atos legais na imprensa oficial ou nos jornais do município. Além de cumprir formalidades legais, é necessário identificar pessoas com vocação e perfil para atuar na CONDEC, que promovam o diálogo com os demais órgãos da Prefeitura e conduzam uma ação conjunta, sistêmica, desde o mapeamento dos riscos até a resposta aos desastres. Vamos ver agora a experiência da CONDEC de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O exemplo de Belo Horizonte mostra que ações simples e de baixo custo podem ser replicadas em quaisquer municípios, sejam grandes ou pequenos. Após o mapeamento de risco, conhecidos os riscos de desastre em cada cidade, é preciso monitorá-los. Então é preciso estabelecer um sistema de monitoramento, de alerta e de alarme. Esse sistema ele pode usar tanto tecnologia sofisticada nas cidades que dispõem de recursos, como também pode ser utilizado as ferramentas que se tem à mão. Essas ferramentas são os sites de previsão de tempo, que nos dão informações sobre a quantidade de chuva que pode cair na nossa cidade, e também com as cidades vizinhas, a partir do monitoramento de chuvas que caem ao redor das cidades. Esses sistemas de monitoramento e alerta, eles são muito importantes porque eles vão permitir o desencadeamento de ações de preparação e de socorro. E é preciso que a comunidade seja alertada. Então, mecanismos de comunicação com a comunidade também devem ser estabelecidos. Esses mecanismos, de igual forma, podem ter aspectos sofisticados de tecnologia, como o uso de SMS para lideranças comunitárias, a utilização de meios de comunicação como rádios comunitárias, mas também pode ser feito com sistemas mais simples. Se a comunidade de uma cidade pequena for alertada, por exemplo, para um tipo de sinalização através dos próprios sinos da igreja, também vale como alerta. A utilização de carros de som, por exemplo, também serve como alerta. Em Minas Gerais, nós já tivemos cidades que a comunidade foi alertada através dos alto-falantes das viaturas da Polícia Militar. O importante é que isso esteja planejado e pré-estabelecido, tanto com as pessoas que vão monitorar, quanto as pessoas que vão receber esse alerta. É importante também buscar as boas práticas, aquilo que a cidade vizinha está fazendo, aquilo que está sendo divulgado pela mídia, que é uma boa prática de defesa civil, eu devo aplicar à minha cidade, principalmente se eu tiver condições orçamentárias e de custos para fazer isso. Muitas vezes, ideias importantes não custam nada. Belo Horizonte, por exemplo, nós implantamos aqui um monitoramento com os taxistas. Combinamos com eles o seguinte: devido à sua capilaridade, eles estão andando em todas as áreas da cidade. Quando eles deparam com qualquer desastre ou com qualquer dano, seja alagamento, seja inundação, seja uma depressão na pista,
imediatamente eles comunicam a sua central de rádio e a central de rádio comunica conosco. Depois de mapear os riscos, a Condec deve elaborar o plano de contingência, tornar-se visível quando estiver em campo, utilizando coletes da Defesa Civil e integrar-se à comunidade. A partir dessa comunicação, desse planejamento, desse sistema de monitoramento, alerta e alarme, é importante que haja um plano de contingência. O que é esse plano de contingência? Nada mais é do que a formalização de todas as atitudes que cada órgão da prefeitura, cada setor do município e cada comunidade vai adotar quando forem emitidos os alertas e os alarmes. O plano de contingência ele tem que ser formal, ele tem que estar escrito. Cada pessoa envolvida tem que saber qual é a sua missão. Dando um exemplo, se numa cidade pequena existe uma comunidade de risco de inundação, ao se emitir o alerta, as pessoas que têm ações a desenvolver devem imediatamente fazê-los. Então deve estar escrito no plano, por exemplo, ao se emitir o alerta, o senhor José, garagista da prefeitura, dirige-se ao local, abre a garagem e disponibiliza o ônibus e o caminhão da prefeitura. Os motoristas deverão se deslocar para o bairro tal e ali pegar as pessoas e levar até o abrigo localizado na igreja católica. O motorista do caminhão deverá recolher os objetos e levar ao galpão para serem guardados pela Secretaria de Assistência Social. Isso é apenas um exemplo. Se nós tivermos, então, todas essas estruturas, a visibilidade institucional, o conhecimento através do mapeamento de risco, o sistema de monitoramento, alerta e alarme, os planos de contingência, o envolvimento da comunidade estudantil e a criação dos núcleos de defesa civil, então nós podemos dizer que nós temos uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil formada e estruturada. Veja, então, que essas coisas não dependem de muito custo, não dependem de muitos recursos orçamentários. Depende mesmo da criatividade, da boa vontade e da dedicação de cada coordenador e de cada agente de defesa civil na sua cidade. É preciso colocar amor nessa atividade, porque só nós temos a oportunidade de ganhar o nosso dinheiro, sustentar a nossa família, protegendo as pessoas que convivem nas áreas de risco. A Condec terá ainda mais poder de ação quando estimular a criação dos núcleos comunitários de defesa civil e trabalhar conjuntamente com eles. Sobre a relevância dos NUDECs, vamos ouvir agora o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto de Azevedo Viana Filho. A gente parte de uma premissa muito simples para isso. Primeiro, que as coisas acontecem no município. A gente pode estar muito bem estruturado aqui na Defesa Civil Nacional, as defesas civis estaduais, mas, de fato, o que ocorre é lá no município, bem na ponta. E na ponta nós temos os núcleos. E o papel passa a ser de mais responsabilidade, já que, muitas das vezes, a gente aqui espera e deseja que todo curso, todo treinamento por quem vocês passam, certamente dê os elementos e a segurança necessária para que a gente daqui possa ter tranquilidade de saber que lá na ponta tem pessoas que estão preparadas, que têm conhecimento, que têm compromisso. Portanto, o NUDEC, eu diria que é a essência da ação de defesa civil. Se a gente tiver a ponta bem preparada, certamente nós vamos ter aqui bem menos dificuldades. E por isso que eu faço uma celebração muito grande a quem desenvolve, a quem pensa em manter isso de forma muito segura, de forma muito clara, o papel do NUDEC. A cultura que nós temos hoje, ela é uma cultura muito de esperar a ação do Estado. E quando me refiro ao Estado aí, falo da União e falo do Estado, propriamente dito. E a gente não tem uma cultura muito voltada para o município. Eu não vou falar em números aqui, mas eu diria que a grande maioria dos municípios brasileiros tem uma cultura de ficar esperando que o Estado atue. Então, vocês que estão hoje nessa tarefa, nessa formação básica, vocês também estão revestidos de uma outra responsabilidade, além de ter
o ganho de ter aprendido algo novo sobre defesa civil, que é um tema emergente. Hoje, o tema defesa civil está na pauta da imprensa, está na pauta do governo brasileiro, está na pauta dos governos estaduais e dos municípios que têm esse interesse em proteger a sociedade. Portanto, se reveste de muita responsabilidade falar para as pessoas que estão atuando na ponta. Em linhas gerais, eu diria que o NUDEC passará a ter um papel cada vez mais importante dentro da reestruturação que nós estamos fazendo. Todas as etapas e todas as fases que a gente tem desenvolvido aqui, que a nossa secretaria está trabalhando para reestruturar a Defesa Civil, ela no final ela vai carrear para a ponta, porque nós vamos estar cada vez mais preparados aqui no Comando Central, os estados tendem a melhorar, portanto, a peça mais importante desse contexto passa a ser a ponta. Nós acreditamos aqui que a possibilidade de estar na região já nos dá uma sensação de que nossos olhos estão lá. Então, essas pessoas que estão lá, elas precisam ser identificadas. Além de, naturalmente, das pessoas que estão sendo formadas, mas é um trabalho de continuidade, além da formação, identificar pessoas nas áreas de riscos, identificar pontos vulneráveis, para que com esse conjunto de informações que vocês acabam de receber, certamente isso vai contribuir a você dar mais segurança ao próprio cidadão da comunidade onde você mora ou da qual você é responsável. Então, é preventivo, é importante ter o homem na ponta já através do NUDEC, porque ele trará para nós a resposta mais imediata. A parte informal da Defesa Civil, eu diria que ela é tão importante quanto a parte formal. É o contato, é uma boa conversa, é manter esse relacionamento com as pessoas que foram os responsáveis pelas instruções que vocês receberam. Tudo isso é um conjunto, e esse conjunto resolve boa parte do maior problema da Defesa Civil, que é o número de óbitos. Se a gente conseguir fazer obras preventivas de grande estruturação, se a gente conseguir continuar capacitando gente no Brasil e se a gente conseguir dar uma lógica muito boa ao sistema nacional, isso tudo é muito importante, mas o elemento humano é fundamental. E vocês hoje são parte desse contexto. Como vimos na entrevista com o secretário Humberto, a CONDEC precisa ser uma instituição intimamente ligada com a comunidade local por meio dos NUDECs, órgãos indispensáveis dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil. Vamos agora ver algumas etapas para a criação dos NUDECs. Realizar palestras nas comunidades sobre a questão dos riscos, aproveitando grupos organizados como as associações de moradores. Promover capacitações para a formação dos núcleos com temas ligados à realidade local. Construir a metodologia de funcionamento dos núcleos, mantidos por voluntários. Realizar atividades práticas de reconhecimento e orientação sobre os riscos locais. E realizar campanhas educativas para a orientação da comunidade. Os NUDECs podem ter origens e estruturas muito diversas, mas têm a mesma finalidade: contribuir para que as pessoas também se sintam responsáveis em tornar resiliente sua comunidade. Vamos saber um pouco mais da experiência do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que criou NUDECs adultos nos bairros e jovens nas escolas, como você viu na primeira videoaula. Em relação ao NUDEC bairro, que é constituído também no cenário da escola, porque, mais uma vez, a escola é o ponto de encontro. Pode ser também desenvolvido nas associações de bairro, nas associações de moradores, conselhos de moradores, prédios, enfim. O NUDEC não tem um espaço pronto, acabado e tem que ser dentro de um formato único. Qualquer espaço que as pessoas queiram pensar e discutir gestão de defesa civil, prevenção, é um espaço bem-vindo à garantia dessa manutenção do elo entre comunidade e defesa civil. Hoje nós temos um NUDEC, que chamamos NUDEC adulto, no Alto do Vento. É um bairro, uma localidade que foi extremamente afetada por desastres, e a comunidade se mobilizou para estar mais próximo da gestão de defesa civil.
nós fizemos todo o desenvolvimento de atividades, assim como no DEC Jovem, são realizadas atividades de gestão de defesa civil, o que é defesa civil, o que é o conceito de risco, como a comunidade pode estar multiplicando estas informações de prevenção junto aos seus vizinhos. São grupos que a gente considera um grupo de voluntário que tem um pensamento único em relação à melhoria do seu espaço, da sua qualidade de vida local. E o principal é fazer com que a população do bairro, da localidade, perceba que ela é capaz de se mobilizar e está inserida no contexto de redução de desastres. Então, são pessoas que as pessoas geralmente perguntam, mas tem uma faixa etária definida para participar do NUDEC? Com que idade eu posso participar do NUDEC? Existem já exatamente essas diferenças para que nós possamos atender todas as faixas etárias. O NUDEC Jovem, que atende a criança e o jovem dentro da escola, e o NUDEC com os adultos, que vai fazer essa ponte também junto à escola, também junto à comunidade, na igreja, na associação de bairros, mensalmente, periodicamente, nós estamos nos reunindo, fazendo debates, discutindo modelos de gestão de proximidade, de como poder resolver a problemática da localidade. É esse voluntário que vai ligar para a Defesa Civil ao verificar um cenário de risco que precisa ser monitorado. É esse voluntário que vai estar dialogando com seu vizinho quando aparece uma situação adversa, que é importante que esse vizinho seja sensibilizado. Então, neste sentido, o NUDEC Adulto também trabalha com a sensibilização da população. Tanto nas CONDECs como nos NUDECs e no Sistema Nacional de Defesa Civil como um todo, o gerenciamento e a redução de riscos de desastres devem ser o foco principal de todos os planejamentos e intervenções. No livro-texto, o início da 4ª unidade é dedicado a um glossário dos conceitos mais relevantes. Vamos então ver alguns deles. Desastre é o resultado da concretização de uma ameaça, um evento adverso, natural ou provocado pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A ameaça é um fenômeno, substância, atividade humana ou condição perigosa que pode causar transtornos ou danos humanos, materiais ou ambientais. Vulnerabilidade são características e circunstâncias de uma comunidade, sistema ou meio que os tornam suscetíveis aos efeitos danosos de uma ameaça. Risco é a combinação da ameaça com a vulnerabilidade, que resulta na probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Percepção de risco é a impressão ou juízo intuitivo sobre a natureza ou grandeza de um risco. Varia conforme diversos aspectos e valores de um indivíduo ou grupo social. Resiliência é a soma das capacidades de um sistema, comunidade ou sociedade de resistir, enfrentar, absorver, adaptar-se e recuperar-se de eventos adversos. Proteção civil, defesa civil. É um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. O que vimos não são apenas conceitos, e sim algo a ser apropriado e incorporado nas nossas ações na defesa civil e também na vida pessoal, pois vivemos em um momento de riscos ampliados com os quais temos que aprender a conviver. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, em conjunto com outros fatores, aponta indicativos da relação entre mudanças climáticas e o aumento na ocorrência e intensidade de desastres no mundo todo. Também há fenômenos climáticos como o El Niño e a Laninha, que alteram o ciclo de chuvas e incidem diretamente sobre a ocorrência de desastres. Portanto, o trabalho em proteção civil deve ser orientado para a redução do risco de desastre, ou seja,
reduzir o grau de exposição às ameaças e vulnerabilidades, com gestão ambiental adequada, prevenção e melhoramento na preparação, que consiste na gestão de risco de desastre. A última unidade do livro apresenta, a partir de uma entrevista com o Major Márcio Luiz Alves, secretário adjunto da Defesa Civil de Santa Catarina, múltiplas conexões e exemplos práticos de todas essas questões. Uma grande oportunidade para os municípios atuarem com redução de risco e gestão de risco é a campanha Construindo Cidades Resilientes. Minha Cidade está se preparando, da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da ONU, lançada pela SEDEC no Brasil em 12 de outubro, o Dia Internacional de Redução de Desastres. Até o momento, 8 cidades de Santa Catarina estão participando. O site da campanha traz todas as informações sobre como participar. E chegamos ao final desta segunda e última videoaula do curso, com a compreensão de que, trabalhando na redução das ameaças e vulnerabilidades, teremos a redução de risco de desastre, que passa a ser um compromisso de todos nós.